Grande Deus de Israel. Boa noite, meninas. Chegaram aí umas meninas. Ana Lúcia, Rita. Boa noite. Boa noite. Então estamos com mais Thelma, Deise e Josi. Cá estamos nós, completamente rendidas aos pés da cruz de Cristo, crendo que só há um grande nesse lugar, que é Ele, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o que pode todas as coisas, inclusive as impossíveis, ou sobretudo as impossíveis. Porque uma criança outro dia me perguntou, quando eu estava falando que Ele faz todas as coisas, que Ele é capaz de todas as coisas, uma criança falou sobre isso. Mas Ele faz... não, tem coisas que Ele não faz. Eu disse, não faz por quê? Não, porque tem coisas que são impossíveis. Eu digo, pois é. Esse Deus que nós cremos e falamos é esse mesmo, que faz inclusive as impossíveis. É a especialidade dele. São as coisas impossíveis. Então, se era impossível aos olhos humanos, você e eu também chegarmos ao dia 12 de novembro de 2021, o Senhor tornou possível. E tudo aquilo que veio para contradizer, para contrariar, para dizer que não podia, que não conseguia, louvado seja Deus. Não somos melhores do que ninguém. Não foi a força do nosso braço, nem força de cavalos, como diz o Salmo, a palavra. Mas o poder de Deus nos trouxe até aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus, vencemos, na verdade o Senhor venceu por nós e estamos aqui vivas, com saúde, neste dia, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Ouvimos um louvor tremendo, muito forte, e a primeira frase diz: se Deus disser não, eu aceito. Meu Deus, isso é muito forte. Porque será mesmo que eu aceito? Eu, Josi, se Deus me diz não, eu sou essa filha realmente obediente para dizer que eu aceito e não murmuro e continuo adorando, reconhecendo a grandeza da sua santidade, reconhecendo que Ele é Deus. Será que quando Deus me diz não, será que eu aceito, a ponto de não estar confundindo Ele com aquela história da lâmpada mágica que a gente vê nos filmes, que esfrega ali, sai um gênio que você pede e é atendido imediatamente. Será que eu aceito se Deus disser não? Será que eu não vou nessa hora pensar que Deus ele é um empregado meu ou como um gênio e que teria que estar disponível a atender de pronto, de imediato, aquilo que eu estou pedindo? Aí a segunda estrofe diz, se ele disser sim, Thelma, é alguma coisa que diz está perfeito. Eu acho que se ele disser sim, está perfeito. É assim, Thelminha? Eu tô aqui procurando para pegar o microfone que eu desliguei. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, para mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Oh, meu Deus! Oh, Jesus! Oh, meu Pai! Ajuda, Josi, ser assim, meu Pai. Ajuda! Obrigada, minha linda. Eu aceito, tá perfeito e eu vou entender.
E você? Essa música não veio para mim apenas, veio para todos nós. Deise falou ontem que Thelma, para a honra e glória do Senhor Jesus, como instrumento de Deus, tem feito orações cantadas, né? Então, mais uma vez é o que aconteceu. Ela orando, cantou e olha o que ela diz: eu aceito, Senhor, tá perfeito, Senhor, e eu vou entender, Senhor. Será que é assim com você? A sua obediência como filha é nesse nível de espiritualidade? Olha a pergunta que o Senhor já começa a nos fazer nessa noite. Ele pergunta para você e para mim. Porque quem sabe hoje, diante do não que você recebeu, quem sabe a murmuração veio, quem sabe com o não recebido nesses dias, nesses meses, às vezes até a fé baixou o nível. Sabe quando estava na altura e foi descendo, e às vezes chegou lá embaixo, chegou no pé? Ou às vezes até você olhando pela janela, você diz: eu não estou vendo mais nem a fé. Eu não consigo nem mais crer. Eu nem consigo crer. E o Senhor, Ele começa a falar conosco desde sempre. E na oração cantada, Ele falou já tremendamente e continua falando. Será que se o Senhor disser sim, você tem que deixar essa atitude? Sim, você tem que mudar seu comportamento. Será que a minha resposta será: tá perfeito, Senhor? O Senhor disse e o que o Senhor diz está perfeito. Será que para você é assim, está perfeito? Será que eu vou entender que Deus é Ele que é Deus e não eu? Que há alguém que manda e que não é mandado? É Ele que carrega e Ele não é carregado. É Ele quem ensina. Ele não é ensinado. Quem é que estava presente quando Ele criou o mundo? Ele perguntou isso para Jó. Meu Deus, desde ontem o Senhor, Ele tem conosco algo bem diferente. Ele sai daquilo que é pensado e projetado e vai por um caminho outro que Ele quer nos conduzir. E nessa noite Ele está nos conduzindo a partir desse louvor. Que mistério! E um mistério revelado, não é encoberto, porque está aqui tudo nítido. Deus, Ele te chama e me chama também a um novo compromisso nessa noite. Sinto de maneira clara o Senhor nos dizer como essas palavras têm tido uma reação diferente do que deveria estar acontecendo em nossas vidas. Quando Ele nos diz não, quando Ele nos diz sim, é isso que eu quero. Quando Ele decide, para a gente ter que dizer: eu aceito. Tá bom, Senhor, eu aceito. Que bom que nós estamos aqui, Rita. Que bom que nós estamos aqui, Ana Lúcia, Deise, Denise, Thelma e Josse. Deus tem conosco um cuidado que está nos conduzindo a um nível de espiritualidade, de intimidade. Percebo isso desde ontem. Ele está nos querendo... Amém. Ele está nos querendo
mais perto, mais próximo. É um nível, sabe quando você vai para a água pela primeira vez ou no início, você tem um pouco de medo, de resistência quando a gente vê aquela imensidão, quando eu digo água assim, ou rio ou mar, e aí a água fica só naquele ossinho do pé. Mas tem pessoas que passam anos e anos ali. A Bíblia fala que a água, ela vai mudando de lugar. É assim a espiritualidade. E por certo, essa água aqui, quem já saiu desse nível, já foi para o meio da perna, da canela, quem já chegou no joelho, o Senhor ainda requer mais. Está requerendo um nível de intimidade com você e comigo maior. Desde ontem que o Senhor está dizendo isso para a gente. Que tomemos isso como base para aquilo que vamos falar com Ele ainda hoje, para as orações que têm sido feitas, para aqueles pedidos recorrentes que às vezes já deveríamos ter deixado, ou para aquela aceitação, porque Deus, Ele sempre responde. Ele sempre responde. Ele diz sim, Ele diz não, Ele diz ainda não, mas Deus sempre responde. E que resposta eu estou dando para Deus e você também? Qual a sua resposta para Deus e qual a minha resposta para Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Estou abrindo aqui a Bíblia diante dessa condição que o Senhor nos leva nessa noite. Louvado seja Deus, e conduzida pelo Senhor e pelo Espírito Santo, completamente mudada, meu Deus eterno, mais uma vez, o Senhor nos leva aqui para uma palavra lá em 1 Coríntios, por favor, 1 aos Coríntios 13. Verso 11. Em nenhum momento do dia, da tarde ou da noite, o Senhor tinha me dado essa palavra ou tinha vindo ao meu coração, mas agora, diante do que Ele está nos levando, por esse caminho que Ele nos conduz, e Ele é o próprio caminho, Ele nos chama a meditarmos na palavra dEle, 1 aos Coríntios 13, verso 11. Varisto, eu acho que é preto que tá... Preto tá chamando, né, Varisto? Fechou, Joyce. De hoje que eu tô te chamando, Evaristo. Joyce. Pronto, voltou? Tá dando pra ouvir? Ah, graças a Deus. Deu pra ouvir o verso? E o capítulo? Amém. Pronto. Diz assim a palavra do Senhor nessa tradução. 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aleluia. Vou repetir. Quando eu era menino, no nosso caso menina, falava como menina, sentia como menina, discorria como menina, mas logo que cheguei a ser mulher, acabei com as coisas de menina. Peço licença ao Senhor para ter mudado só o gênero aqui.
O Senhor está dizendo nessa palavra que há realmente, como o louvor veio nos conduzindo, há atitudes na sua vida e na minha vida que combinava. Era tudo tão bonitinho como a gente fazia. Quando a gente era menino, combinava. As pessoas olhavam e achavam até graça. Mas hoje, na idade que nós estamos, na vida que temos, o mesmo comportamento é feio demais. É feio demais. Então, o Senhor está nos chamando a reparar essas brechas, a fechar essas lacunas. Atitudes de menino já passou. Coisinhas que a gente fazia, não é para fazer mais não. Não combina mais, nem o Senhor está requerendo mais. A água já saiu do tornozelo. O Senhor nos leva a uma profundidade de amor, de conhecimento. E esse nível de espiritualidade que o Senhor quer com você e comigo, está dizendo nesse verso que quando ele deixou de ser, ele sentia como menino, discorria como menino, mas logo que chegou a ser homem, acabou com as coisas de menino. Olhe, tem pessoas que queriam muito, talvez vocês já tenham visto isso. Eu conheço pessoas que queriam muito um tipo de brinquedo quando era criança, mas as dificuldades na época eram muitas e não tinham possibilidade de ter determinado brinquedo ou boneca, alguma coisa. Quando vieram a ter, já adulta, e algumas já numa idade mais avançada, mais para senhora assim, para idoso, a bênção de ter aquele brinquedo chegou, mas não é a mesma coisa. Quando as pessoas olham, e até a própria pessoa não brinca da mesma maneira. O sabor não é o mesmo. Tem coisas específicas para cada época. Tinha coisas que eram para aquela época da sua vida e da minha vida. A maneira de ser, de buscar, de fazer, quem sabe está precisando ser melhor trabalhada. Quem sabe se eu fico em oração 3 minutos, quem sabe o Senhor está pedindo para eu ficar mais 2, 5 minutos. Não estou querendo falar de tempo não, é só para dar um exemplo de como o Senhor está nos chamando a um nível de espiritualidade, de intimidade. É uma questão íntima conosco. É porque Deus quer nos revelar mais. Olha a revelação, olha o fotógrafo de ontem. Olha a revelação. Deus tem mais a nos revelar, a falar conosco. E possivelmente no ritmo que estamos, da maneira que estamos, Ele não está conseguindo. Não porque Ele não pode, porque Ele é todo poderoso. Quem faz como é que está escrito? São os meus pecados que faz esse distanciamento, né? Entre eu e Deus, entre mim e Deus, o distanciamento está nas minhas atitudes, são os meus erros e pecados. Então, a sua dor, o seu sofrimento não vai durar para sempre. Nessa noite eu quero dizer para você e te encorajar a você colocar sua esperança em Deus. Porque Deus tem um propósito na sua vida, mesmo que você não esteja vendo, mas Deus tem um propósito. A Bíblia
é a palavra de Deus. Isso eu e você já cremos. Mas diante da dor, do sofrimento, daquela hora e daquele período que a gente procura a esperança e parece que ela foi dar um passeio, o Senhor, Ele quer mudar a nossa história. Mas quanto de nós está pronto a ser trabalhado, modificado para o Senhor fazer o que Ele quer fazer? E aqui entra uma palavra que essa eu havia meditado para a gente conversar. O primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus era o que estava no meu coração para meditarmos, e o Senhor vai trazendo aqui agora. Quando Jesus ele está em um casamento, ele foi convidado, foi mais um convidado para estar ali. Diz assim a palavra, foi mais um convidado. E falta o vinho. O que naquele momento, para aquela família, seria de extrema vergonha não ter vinho. O vinho podemos ter nesse instante como símbolo da alegria. E aquela família estava começando e aquela alegria já estava faltando, porque o vinho tinha acabado. Os noivos não perceberam que o vinho tinha acabado, não. Normalmente, quando tem uma festa de casamento, tem de fato alguém que toma conta, né? Tá ali na frente, tá vendo como é que vai servir a um e a outro. E nessa festa tinha também alguém cuidando disso. A gente pode dizer nas palavras de hoje um cerimonialista, por exemplo. E ele foi chamado e foi dito para ele, acabou o vinho. Quando ele viu aquilo, pense no desespero. E agora não tem mais vinho. Sabe aquele momento que não tem mais a alegria, quando falta o que é importante para aquele momento? Fazer o quê? Foram então de um estágio de euforia, de alegria, que muitas vezes é assim que estamos, a um estágio de angústia, de profunda tristeza, que poderia levar aquelas pessoas a uma tristeza ainda mais profunda. A mãe dele, Maria, estava na festa. E a Bíblia diz, eu não estou lendo para a gente até ganhar tempo, e a Bíblia diz que Maria foi até ele e disse, olhe, acabou o vinho. Acabou o vinho. E algo que chama atenção nessa passagem é quando, depois da resposta de Jesus para Maria, eu vou ficar com a finalização, que é o que Maria responde sobre o que Jesus tinha que fazer. Ela diz: o que ele lhe mandar fazer, faça. Faça tudo o que ele lhe mandar fazer. Porque Jesus diz, o que é que eu tenho com isso? Faltou vinho, quando ela disse, sim, eu tenho a ver o que com isso? Ele disse, porque até ali, a Bíblia diz que ele era mais um convidado para aquele aniversário, ou para aquele casamento. Mas só que a partir daquele momento, quando Maria vai a ele, já está entregando a ele. Quando falta a alegria, ela já vai a ele. Então eu estou pensando na minha vida, quem sabe na sua. Sabe quando falta
alegria naquela situação, na saúde, na finança, no que for, e a gente vai a Ele. Esse momento o Senhor assume, como nós vimos ontem, a dianteira, Ele vai para a frente da situação. É como lá em Josafá, com o rei Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. O Senhor, Ele toma a frente, e aí Maria diz assim, para as pessoas, para aquele cerimonialista, ó, façam o que Ele vos disser. E o que o Senhor está me dizendo e te dizendo nessa noite é isso. A palavra desde o louvor é isso. Faça o que o Senhor está lhe mandando fazer. Porque se nós juntarmos o louvor com a palavra que estamos recebendo em Coríntios, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, estava tudo bem. Eu era menino. Eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei. Ó, tem que ter rachou, acabou. Larguei essa história de coisas de menino, de criança, de infantilidade. Tem comportamentos infantis na minha vida, na sua vida, que precisam ser deixados. É isso que eu estou entendendo da palavra. Então, há infantilidades, quem sabe, espiritualmente, quem sabe na nossa maneira, em alguma área da nossa vida, que precisamos, como pessoas maduras espirituais, precisamos viver esse melhor. Quem sabe um dos seus pedidos e dos meus, quem sabe é isso, a gente está pedindo algo melhor a Deus, e Deus pronto a entregar, está dizendo apenas isso para nós. Deixa as coisas de menino, deixa essa meninice, cresça, deixa essa água vir mais para cima, se posicione melhor. E voltando para a palavra do primeiro milagre, para que aqui eu possa fechar, Jesus, Ele chama aquelas pessoas que estavam ali, e Ele diz assim, trazei vasilhas com água. E aí eles levam as vasilhas com água. A Bíblia diz, depois você pode ler lá no primeiro milagre do Senhor, que as vasilhas que pegaram foram as vasilhas que estavam disponíveis. Lá não está dizendo, pegue as vasilhas de ouro. Pegue aquelas de cristais. Pegue aquelas vasilhas bem bonitas, as que chamam a atenção. Pegue as vasilhas de prata. Não. Ele só queria as vasilhas com água. Ele só queria o que estava disponível. Então, às vezes, o que Deus quer é apenas a minha e a sua disponibilidade. Porque o milagre quem faz é Ele. Sabe o que aconteceu com aquelas vasilhas que estavam disponíveis? Chegaram próximo a Jesus, e o que era água foi transformado em vinho. E para fechar na excelência do nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que era vinho da melhor qualidade, melhor do que o primeiro vinho que estava sendo tomado. Os primeiros, né? Eram ainda melhor. Então, minha querida, isso para mim, isso para você. O Senhor, Ele conta contigo e comigo, deixando as coisas de menino, saindo daquela espiritualidade rasa
que é a água que estava muito rasinho, ele quer que a gente deixe essa água aí subindo, essa água viva. Ele diz que ele é a água viva. Ele disse para aquela mulher no poço, né? Se você soubesse quem lhe pede água, tu é quem pedirias e eu te daria água viva. Então, ele usou aquelas vasilhas disponíveis e o milagre ele operou. Isso quer dizer que Deus conta com quem está disponível. E nessa noite, nesse encontro, nós temos Thelma, Denise, Deise, Rita, Ana Lúcia e Josse. Louvado seja Deus. Os anjos, eu não estou contando porque esses são servos de Deus Altíssimo, enviados, né? E dado ordens, está lá no Salmo 91 que ele dá ordem a esses anjos para nos guardarem. Então, louvado seja Deus. Essa é a noite da chamada carinhosamente do seu pai e do meu também para o... Se eu disser não, se eu disser não, você aceita? Se eu disser sim, tá perfeito? Será que no final das contas você vai realmente aceitar tudo isso que eu, Jesus, Deus, o seu Pai, estou lhe dizendo? Você, Josse. E aí, se cada uma toma para si, o Senhor então, ele nos chama a um tempo novo. Nesse mesmo livro de Coríntios, onde nós estávamos, no 13, eu li o verso 11. Mas o 7 diz assim, falando sobre o amor. Embora a gente saiba que não é fácil fazer essas coisas, mudar, deixar as meninices, às vezes que a gente já tem há muito tempo, mas com amor a gente consegue. O verso 7 diz assim, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, com essas palavras do nosso Rei Jesus, buscando mesmo viver o que Ele nos ensina e nos ensinou nessa noite, eu quero concluir fechando com o último verso desse mesmo capítulo 13, que é: agora, pois, permanecem a fé, a esperança. Tem tradução que diz e a caridade, tem tradução que diz e o amor. Estas três, mas a maior destas é a caridade, é o amor. Fiquemos então com esse amor de Deus, que foi por amor que Ele foi à cruz, por amor que Ele nos reuniu nessa noite. E eu creio que por amor Ele falou conosco essas palavras, cantada, orada ou falada. Por amor, Ele nos quer mais íntimo, mais íntimas, nessa maior intimidade. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar com vocês, de falar, de declarar, de anunciar a palavra de Deus em partilha com as irmãs, com essas novas rosas de Saron. Muito obrigada. Deus abençoe.